Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Chegamos à segunda semana de julho, né? Sábado, dia 13. Louvado seja o Senhor por isso, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 29. Eu vou ler alguns versículos intercalados para que a gente possa ganhar tempo e para que essa mensagem fique breve, irmãos. Então eu vou ler o capítulo 29, eu vou ler a partir do versículo 25, que fala assim: Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: O que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? 26. Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. 28. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Aí eu quero que vocês pulem lá para o 31. Fala assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho. Lhe deu o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade e agora certamente o meu marido me amará. No 33, Lia engravidou de novo e quando deu à luz ao outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-lhe-me também este, pelo que o chamou de Simeão. 34. De novo engravidou e quando deu à luz a mais um filho, disse: Agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. 35. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz a mais outro filho, disse: Desta vez louvarei ao Senhor. Assim lhe deu o nome de Judá. E então parou de ter filhos. Eu quero que vocês pulem lá pro versículo 19 do capítulo 30, que fala assim: Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho, e disse Lia: Deus me presenteou com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. No 21, algum tempo depois ela deu à luz a uma menina, a quem chamou de Diná. E eu paro por aqui, para que a gente possa refletir um pouquinho. Essa semana eu pude participar de um estudo de mulheres, do GEM, que tem na nossa igreja, e eu pude estudar um pouquinho a história de Lia e de Raquel, né? Já que nós estamos falando das mulheres da Bíblia. E aí foi uma semana que eu passei meditando sobre essa história e hoje eu quis trazer para vocês, meus irmãos, para que a gente possa refletir um pouco mais. É uma história que assim fala do início da vida conjugal de Jacó, de Lia e de Raquel, mas hoje eu quero falar sobre Lia, eu quero me atentar somente a Lia. A palavra diz que Lia, ela não foi a escolhida por Jacó, muito pelo contrário, foi a irmã mais nova. Jacó conhece Raquel anteriormente, se interessa por ela, então pede que Labão, seu pai, lhe dê em casamento. E aí, como nós lemos aqui a partir do versículo 25, Labão engana Jacó e introduz Lia, né, naquela tenda onde ele tem a primeira noite de núpcia, achando que era com Raquel, e quando ele vê, é Lia. Então Lia é uma mulher que se sente ali rejeitada, que se sente desprezada. E aí o Senhor, quando nós começamos a ler a partir do versículo 31, a própria palavra fala que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. E aí, conforme nós lemos aqui, nós notamos que cada filho
que o Senhor abençoava Lia, Lia lançava sobre ele, sobre aquela criança, a ansiedade dela de se sentir amada por Jacó. Achava que o fato dela lhe dar um filho, ela seria amada, ela não seria mais desprezada. E aí a gente vai lendo ao longo dessa história que cada filho que ela vai tendo ali, ela acha, não, agora certamente o meu marido me amará, certamente o meu marido se apegará a mim, certamente agora, depois de 6 filhos, ele vai me tratar melhor. E o que eu quero dividir com vocês é que quantas vezes, meus irmãos, a Lia, por conta de um casamento, de uma vida conjugal ali, de uma rejeição que ela sente logo na primeira noite de núpcias, Lia fica então ali, passa grande parte da história dela, porque é o que vai falar se nós lemos esses versículos aqui, Gênesis a partir do 29, 30, 31, que sempre que se trata de Lia, Lia tá sempre tentando correr atrás de algo que ela se sentia, por conta do desprezo que ela se sentiu, ela não conseguia enxergar mais nada. Ela queria se sentir amada por Jacó. Só que o que Lia estava, eu vejo aqui uma mulher que estava cega, se você for ver. Porque assim, o Senhor fala que o Senhor se lembrou dela e a abriu a madre. Então o Senhor vai ali abençoando essa mulher. Ela tem 7 filhos, fora o que ela deu para que a serva dela tivesse com Jacó, que teve mais 2. Só que Lia sempre ali correndo atrás do amor de Jacó, porque ela não tinha conseguido superar aquela rejeição daquela primeira noite, daquela primeira semana de núpcias, por não ter sido a escolhida, por se sentir rejeitado. E aí eu queria falar para vocês, eu sei que eu tô falando aqui para homens e para mulheres que talvez estejam vivendo situações semelhantes às de Lia, que de repente aconteceu algo na sua vida, eu não sei se que está no passado ou se foi algo recente, mas que você não consegue desviar o olhar disso. Você não consegue enxergar o Senhor, porque se Lia parasse um pouco para pensar aqui, quando eu noto essa história, o quanto o Senhor a amava, o quanto ela era abençoada pelo Senhor, ela estava ali lutando, brigando por um amor do seu marido e ela não conseguia enxergar o amor que o Senhor derramava sobre ela. Cada filho que o Senhor dava para Lia, o Senhor estava ali dizendo, eu tô aqui, eu te amo, eu tô te abençoando. Mas ela não conseguia tirar o foco do amor, de obter o amor de Jacó. E aí eu quero falar para vocês, talvez vocês tenham vivido alguma situação que vocês não conseguem parar de pensar nisso, e não conseguem enxergar que o quanto o Senhor tem te abençoado, o quanto o Senhor tem te amado, mas que você está preso ainda a uma situação, assim como Lia. Então que nesta manhã, meus irmãos, que o Espírito Santo, que em nome de Jesus você possa abrir os teus olhos e enxergar tudo que o Senhor tem feito na sua vida e o quanto Ele tem te amado. Seja se talvez você tenha se sentido traído, rejeitado, ou ache que, poxa, é uma situação injusta a qual eu não procurei. Olhe para Cristo, olhe para o alto. O próprio salmista fala, da onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do alto. Comece a olhar para as coisas que o Senhor tem feito ao seu redor, que esta situação que você possa ter vivido, que aconteceu na sua vida, não venha te cegar a ponto de não enxergar o amor que já é derramado na sua vida. Lá na palavra, no livro de 1 João, no capítulo 4, acho que é o versículo 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o Senhor te ama, o Senhor te amou primeiro. Eu não sei por qual situação, qual trauma, qual seja
a circunstância que talvez você esteja preso, vivendo a tua vida e não consegue se desvencilhar disso. Que o Espírito Santo, que o Senhor possa abrir os teus olhos nessa manhã e que você possa enxergar o quanto você é amado, o quanto você é importante para o Senhor. Porque eu só enxergo isso quando eu olho para a história de Lia. Eu falo: Senhor, como o Senhor amou Lia, como o Senhor abençoou, e ela estava ali, ela não conseguia se desvencilhar porque ela queria alcançar o amor de Jacó, mas ela não sabia que ela já tinha alcançado o teu amor. Então, que nessa manhã, meus irmãos, você possa olhar para o alto e enxergar aquele que te amou primeiro, o quanto ele tem te amado e tem te abençoado. Em nome de Jesus, que você tenha um final de semana de paz, um sábado abençoado, você e a tua casa, que você tenha um domingo abençoado. Amanhã é domingo e nós iremos participar da ceia. Você que puder, marque o seu horário, participe da ceia, ou então que você possa fazer um brinde ao Eterno da sua casa e trazer à memória aquilo que o Senhor fez e que nenhum outro poderia fazer. Ele se deu por nós, ele se entregou a vida dele para que hoje eu e você estivéssemos aqui e pudéssemos desfrutar desse amor. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Fiquem na paz.